Eu sei, você chegou aqui achando que ia ficar rico, que ia ganhar no jogo do bicho. Antes que a gente comece, só lembrando vocês que nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro eu vou estar dando uma oficina de gnose, estados alterados de consciência e direcionamento de foco. E aí, se vocês têm interesse e tal, querem conhecer um pouco da ementa, vocês podem estar entrando em contato aqui com a gente através do caldesempre@gmail.com e a gente vai estar te passando todas as informações. Também lembrando que eu faço consultas de tarô associadas a um alinhamento energético e você pode estar recebendo todas as informações pelo mesmo e-mail, e também sou instrutor de magia e instrutor de tarô. Também para esses serviços o e-mail para contato é o mesmo. Agora, indo direto ao assunto, né? Magia e jogos de azar. Como ganhar e por que muitas vezes você não ganha, mas às vezes ganha. Todo mundo conhece aquele tiozinho que sonhou com cobra, jogou na cobra e ganhou a cobra, né? Não a cobra, sabe? Mas ganhou no jogo do bicho. Todo mundo sonhou com um viado, jogou no viado e ganhou o viado, né? Como fazer para ganhar justamente em jogos de azar? E quando eu digo jogos de azar, eu digo também loteria, tá? Porque loteria não tá fora disso. Principalmente sendo da Caixa Econômica Federal. Se a gente não consegue confiar nem no sistema de votação, não dá para confiar de fato numa loteria, que é praticamente a poupança do Brasil, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer para ganhar na loteria é primeiro entender como funcionam os esquemas, né? Porque a magia, ela não é simplesmente o direcionamento da intenção repousado por uma fé, né? Repousado sobre a fé. Porque se for assim, todo evangélico já tinha ganho no Rio de Prêmios, lá no Rio de Janeiro, todo evangélico já tinha ganho na loteria, todo evangélico ganhava na rifa da igreja. E não é bem assim. É necessário que a gente saiba distribuir a nossa intenção pelos quadrantes do alcance de todo esse trabalho mágico. Quais são os quadrantes do alcance desse trabalho mágico? O primeiro quadrante do alcance mágico é compreender a estrutura do jogo, tá? Porque quando a gente compreende a estrutura do jogo, a gente consegue segmentar o direcionamento dessa nossa intenção, né? Por exemplo, a rifa da igreja. Qual é a estrutura da rifa da igreja? A rifa da igreja trabalha com boletos, né? Trabalha com aquelas notinhas de papel. Então, naturalmente, existe uma quantidade limitada ali de papéis e a gente sabe que se na igreja tem 100 pessoas, tecnicamente, cada pessoa ali, como está vendendo a rifa para conseguir arrumar dinheiro para a igreja, vai vender ali pelo menos umas entre 5 e 10 papeletinhas daquela ali, se for uma rifa barata, né? E aí, contando com isso, a gente sabe que, na verdade, são 100 pessoas que compraram para elas, mais 5, por exemplo, mais 5 não, mais 10 para cada uma, né? Se são 100 pessoas, mais 10 de cada uma, então, na verdade, são 100 mais 10 vezes 100 mil, né? Então, são 1.100 papeletas vendidas. Então, a gente sabe mais ou menos que tem uma média ali de 1.100 a 1.200 papéis vendidos, até 1.200 vagas. Então, a gente já conseguiu condicionar ali a quantidade do nosso alcance. Então, pronto, entre 1.200 pessoas de possibilidades, você quer ter os seus bilhetes ali. Quantos bilhetes você comprou? Você comprou 10? Então, você precisa que 10... né? Então, na verdade, você comprou 10, mas são 5 prêmios, você quer ganhar qualquer um deles, você precisa que 5 de 10 papéis entre 1.200 papéis sejam selecionados. E aí você vai eliminando. Pronto, já encontramos já qual é o range, né? Qual é o alcance. Compreendendo qual é o alcance, a gente precisa compreender agora o sistema de sorteio. Qual é o sistema de sorteio? É uma aleatoriedade proposital? É um sorteio pelo celular? É um aplicativo? Qual é a lógica do sorteio? Compreendendo a lógica de sorteio, se a gente para pensar em papeletas de papel, eu não sei se vocês já colocaram 100 pedaços de papel. Eu fui da igreja, eu fiz sorteio. Então é por experiência de causa, né? É por conhecimento de causa. Se você jogar 100 papéis dentro de uma lata e fechar, naturalmente você não consegue mexer todos. Então, de cima para baixo, os que mais se movem são os de cima e não os de baixo. E naturalmente, quando a pessoa enfia o braço, ela vai lá para baixo. Eu tendo esse conhecimento, o que eu faço? Eu tendencio a minha intenção para que os meus papéis estejam na parte de baixo.
Principalmente se eu sei que de 1.200 papéis, eu só fui comprar no 400 ou no 500, né? O 500 já é quase a metade, então naturalmente ele vai ficar lá para baixo. Só que aí a gente precisa pensar numa coisa. Os papéis foram retirados na ordem. Se foram na ordem, os primeiros papéis vão ficar no fundo. E aí a gente vai pensando nisso. E aí depois a gente vai pensar no material humano. Quem é o material humano que vai estar trabalhando com isso? Quando a gente para pensar em qual é o material humano, a gente para pensar principalmente se a pessoa ela tendencia a seleção ou não, se a pessoa tem um comportamento íntegro ou não, entendeu? Se o trabalho dentro daquela proposta ele é válido ou não, porque sabendo que é uma comunidade, né, uma comunidade evangélica, a gente sabe que via de regra eles vão beneficiar os seus. É muito provável que você, que não é cristão, não vença. Isso é natural, isso é comum, isso é comum. Agora, passando, por exemplo, para o jogo do bicho, né? A gente não sabe exatamente qual é o sistema de sorteio, né? Eu morei no Rio de Janeiro por anos e, na verdade, morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro e ninguém sabe dizer qual é o sistema de sorteio. A gente sabe muito bem que existe uma programação algorítmica para o sorteio da Caixa Econômica Federal, mas a gente não sabe qual é a programação algorítmica, né? Ou logarítmica, não sei direito, né, para a seleção da Caixa Econômica. A gente sabe que é um programa de computador que faz isso. Então, a gente sabendo que é um programa de computador, a gente vai fazendo a engenharia reversa. É um programa de computador, mas quem fornece esse programa de computador? Se você aí recebe auxílio emergencial, você sabe que, via de regra, as coisas federais não funcionam muito bem, correto? Somente as universidades, e ainda assim movidos à força e fogo do professor e do aluno, né? Então, a gente tem o conhecimento e, na verdade, a sabedoria de entender que é um órgão federal, é problemático, principalmente no governo que a gente vive hoje, então, na verdade, no desgoverno. Então, na verdade, quem faz isso? Quem é o ministro que cuida disso? Quem é o governo? Como tendenciar? Como fazer com que tudo isso se mova? Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente faz magia para conseguir transar com uma pessoa, quando a gente faz magia para conseguir um emprego, a gente está movendo todo um universo de possibilidades. E não é porque é algo tão mais próximo da nossa realidade, fazer sexo ou arrumar um emprego, que não pode ser próximo da nossa realidade compreender os esquemas de um sorteio, né? De uma Caixa Econômica Federal ou de um jogo do bicho, por exemplo. E aí a gente vai para as possibilidades oraculares, né? Existem diversos métodos hoje. Hoje, nosso amigo Gabriel Costa, ele tem um trabalho, né, de pesquisa em relação a jogar na loteria, descobrindo números através de sonhos. E aí o que ele faz é o seguinte, ele compara com o grupo de pessoas com quem ele está fazendo essa pesquisa os números que se repetem nos sonhos. Se repetindo nos sonhos, ele vai lá e investe. E é isso que vai acontecendo. Na verdade, não existe um modus operandi fixo para que se aprenda, mas a gente precisa compreender que existe toda uma estrutura e que a estrutura precisa ser atacada. A estrutura daquela realidade precisa ser orquestrada. Porque quando você quer um emprego, você coloca no seu sigilo que o emprego tem que ser tal hora, o emprego tem que ser tal dia, o emprego tem que te dar tal funcionalidade, o emprego tem que te dar tal facilidade, ele tem que te dar benefícios, ele tem que te permitir coisas, mas ao mesmo tempo você abre mão de algumas para conseguir tê-lo, né? Até porque para trabalhar você tem que abrir mão de coisas, essa é a função do labor, né? Abrir mão para trabalhar para o Estado. Então, na verdade, é muito isso, assim, né? É compreender a estrutura daquilo que você quer movimentar. E esse vídeo não se torna só para jogos de azar, esse vídeo se torna para tudo. Por exemplo, eu fiz há um tempo atrás um experimento com raspadinha, né? Eu não sei se isso tem por todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro tem muito, né? Raspadinha do Rio. E aí eu comprava, e aí eu passei a comprar 3 por semana. E aí eu comecei a comprar 10 por semana, mas sempre no mesmo lote. E aí a cada 3, na verdade, por mês, o mês tendo 4 semanas, a cada 3 que eu comprava, uma vinha com R$2 e uma raspadinha era R$2. Aí eu ia e comprava outra, né? E aí eu trocava por outra. E aí no caso, no mês, eu fazia uma média de R$4 a R$6. Tá? E aí eu comecei a comprar 10.
Eu fiz esse período por mais ou menos 3 meses. Comecei a comprar 10. Quando eu comecei a comprar 10 por mês, eu comecei a fazer entre 8 e 10 reais. Nunca fui ganhando grandes quantias. Só que aí dentro dessas possibilidades eu percebi que a cada 40 que eu comprava, uma vinha com 10 reais ou uma vinha com 100. E aí eu comecei a entender que na verdade a cada 40 a chance de eu ganhar 100 reais era de 1 para 40. E aí 1 para 40, sendo 2 reais cada uma, eu gastava 80 reais. 80 reais na intenção de ganhar 100. Então seria um lucro de 20. Mas não, na verdade, para ganhar dinheiro. Na verdade, mais para testar a aleatoriedade das quantificações, né? E aí, dentro desse processo, eu comecei a não exatamente compreender como funciona, porque no modo da raspadinha é muito aleatório. Elas ficam em esquema de cartela e o jornaleiro ele vai destacando e vai te dando, né? Ou a pessoa da banca de jogos, essas coisas. E aí, no final das contas, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a intencionar fazer 2 por vez. 2 por vez, 2 por vez. E aí eu comecei a entender que no meu método, quanto menos eu intencionava fazer o dinheiro, mais eu conseguia. Porque eu percebia uma ânsia de resultado. E aí a gente tem que lembrar que existe a ânsia de resultado por trás de todo jogo. Tá? Todo jogo ele detém ânsia de resultado. Porque se a sua intenção não é ganhar, você não joga. Então você precisa compreender, na verdade, motivações e gatilhos emocionais para fazer com que você se conecte à intenção, mas se desconecte da ânsia. Geralmente é intencionando o resultado que pode acontecer após você ganhar. Se você quer ganhar 100 reais porque você quer pagar uma dívida, então intencione pagar a dívida e jogue. Porque aí você vai estar entregando ao universo, né, ao universo de possibilidades, uma possibilidade a mais de conseguir o dinheiro para pagar sua dívida. E é isso, tá? Mas na verdade a gente precisa compreender o movimento humano. E na verdade a chance de você ganhar em jogos de azar é muito mínima pela falta de conhecimento sobre o esquema. No vídeo anterior eu falei que conhecimento é poder e poder é manipulação, né? Linguagem é comunicação, magia é uma linguagem que comunica e que manipula. E é isso que a gente faz. A gente argumenta contra a realidade, contra-argumenta os argumentos dela e com isso a gente convence a realidade e a gente convence através de crenças orgânicas o funcionamento das coisas. Então, na verdade, a chance é muito mínima quando você não conhece o sistema. Tanto que quanto mais você conhece sobre a questão que você quer manipular na magia, mais você é assertivo. Então, na verdade, tenham bastante cuidado. Esse jogo não é uma recomendação para que vocês joguem jogos de azar, mas caso joguem, me mande por e-mail, nesse e-mail que está aqui na tela, seus resultados, o que vocês pensam, como vocês acharam tudo isso, o que vocês acharam de tudo isso. Para mim é muito interessante, muito importante saber, tá? Então, na verdade, é isso que eu tinha para falar com vocês. Cuidado com jogos de azar e se dediquem a conhecer as estruturas das coisas, tá bem? Mais uma vez, se você se interessou por qualquer um dos meus serviços, ocaldesempre@gmail.com, conheça também o nosso Apoia-se, apoia.se/ocaldesempre. Lá você vai conhecer um pouco de tudo que está debaixo desse guarda-chuva do Caos de Sempre. Então, muito obrigado, eu sou Vitor Vieira, esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.